Graças a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Sou grato a Deus por estar aqui mais uma vez. Agradeço ao pastor Lucas pelo convite. Muito bom estar aqui para poder louvarmos a Deus junto e ter a oportunidade de falar a palavra do Senhor. Queridos, eu quero que os irmãos abram a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 6. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Diz assim: Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel, nenhum saía, nenhum entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e o seu rei, e os seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, e assim farei por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodearei a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão a buzina. E será que, tocando-se longamente a buzina do chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Amém? Agora capítulo 5, irmãos, versículo 13 e 14, diz assim: E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua, e chegou-se Josué a ele e disse: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele disse: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e adorou, e disse: Que diz meu Senhor ao seu servo? Diga comigo: o anjo de Deus disse não. Amém? Por que o anjo de Deus disse não? Até o final dessa mensagem queremos responder essa pergunta. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, eu te exalto por estar na tua presença, te exalto por esta oportunidade. Sou insuficiente, ó Deus, dependo de ti para falar. Preciso de ti, Senhor, assim como a tua igreja precisa de ti para compreender. Ajuda-nos, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, amados. Nós estamos diante de um texto onde todos nós conhecemos, que se trata da queda das muralhas de Jericó. O texto de Jericó, a queda das muralhas, ele não se deu exatamente aqui. A queda das muralhas, ela não se iniciou nesse capítulo 6, porque quando retrocedemos capítulos anteriores, Josué já se mostrou interessado em Jericó a partir do capítulo 2. No capítulo 2, o primeiro alvo de Josué era Jericó. O alvo de Josué era conquistar Jericó. Por quê? Porque Jericó era uma cidade fortalecida, murada, uma cidade conhecida por todos ao redor. E Josué colocou como alvo Jericó. E quando você olha para o capítulo 2, você vai ver que a primeira atitude de liderança de Josué foi mandar 2 espias para a cidade de Jericó. Mas antes de falarmos do alvo de Josué, também precisamos falar que Deus chamou Josué e disse a Josué: Josué, eu serei contigo, assim como fui com Moisés. Aonde você pisar a planta do seu pé, eu tenho dado. E é interessante isso, amados. Deus não faz acepção de pessoas. O mesmo Deus que andou com Moisés, foi o mesmo Deus que andou com Josué.
mesmo Deus que andou com os apóstolos no passado, é o mesmo Deus que anda conosco aqui. São Tiago disse acerca de Elias: Elias era homem sujeito às mesmas paixões do que nós, tinha a mesma fraqueza, todavia Elias orou e Deus cerrou os céus por 3 anos e 6 meses. O que isso significa? Que Deus não faz acepção de pessoas. Deus trata os seus ungidos, os seus amados, da mesma maneira. E Deus estava dizendo para Josué: olha, Josué, eu vou ser da mesma forma com você, da mesma forma que fui com Moisés. Agora Deus estava exigindo de Josué 2 coisas, e essas 2 coisas Deus repetiu a Josué pelo menos 3 vezes. Deus disse a Josué, capítulo 1, versículo 6: esforça-te e tem bom ânimo. Capítulo 1, versículo 7: esforça-te e tem bom ânimo. Capítulo 1, versículo 9: esforça-te e tem bom ânimo. Então o que Deus exige dos seus filhos? Esforço e ânimo. Amados, Deus não gosta de agir na vida de alguém que não se esforça e que é desanimado. E é interessante isso, que Josué ouviu isso 4 vezes no mesmo capítulo. No capítulo 1, versículo 18 e 19, aliás, versículo 17 e 18, diz que o povo disse a Josué: olha, Josué, nós obedeceremos a você, desde que Deus seja com você, do mesmo jeito que foi com Moisés, nós te atenderemos, mas nós queremos que você seja animado e esforçado. Perceba que nem Deus e nem os homens querem estar com pessoas desanimadas, pessoas que não se esforçam. Deus há de operar maravilha no nosso meio, mas Deus quer olhar para nós e ver o nosso ânimo. Deus quer olhar para nós e ver o nosso esforço. O que é que nós estamos fazendo para que Deus venha operar maravilha no nosso meio? Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. E quando olhamos no capítulo 2, Josué então, na sua primeira missão, no seu primeiro alvo, ele mandou 2 espias para saber qual que era a força de Jericó e qual que era a fraqueza de Jericó. O que Jericó tem de forte e o que Jericó tem de fraco. O que Jericó tinha de forte? Jericó tinha, você começa a estudar a respeito dessas muralhas, desta grande cidade, havia um muro que rodeava a cidade por 4 quilômetros mais ou menos. Os estudiosos dizem que era um muro de 4 quilômetros que rodeava a cidade. Esse muro tinha aproximadamente 12 metros de altura, ou seja, era maior que um poste, e era largo com 8,5 metros a 9 metros de largura, ao ponto que Raabe morava em cima do muro. Então era um local extremamente difícil de entrar. Quando Jericó fechava as portas, ninguém conseguia entrar. Não havia registro de Jericó ser invadida. Por quê? Porque havia uma muralha muito grande, alta, larga, que protegia a cidade. Então, qual que era a força de Jericó? Seus muros altos, largos e extensos. Agora, qual que era a fraqueza de Jericó? Jericó estava morrendo de medo de Israel. Raabe disse aos espias, capítulo 2, versículo 9: eu bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Preste bem atenção, não adianta
eu ter um muro muito alto se dentro desse muro eu estou com medo. Não adianta eu ter armas em minha casa se eu tenho medo de usá-la. Não adianta eu ter cachorros, proteção, se eu estou morrendo de medo. Perceba que a grande fraqueza de Jericó era o medo de Israel. O que isso significa? Que os nossos inimigos, principalmente Satanás, ele não tem medo de nós, é verdade, mas ele tem medo da presença de Deus em nós. A presença de Deus em nós, o Deus que nós servimos, dá pavor ao diabo. E Deus estava com Israel, Deus andava com Israel, e a presença de Deus produzia pavor nos seus inimigos. Os inimigos de Israel tinham medo de Israel, estavam desmaiados. E é interessante isso, irmão. Raabe contou um testemunho, e o testemunho era: nós ouvimos dizer que Deus secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês. Nós também ouvimos dizer que vocês venceram os reis dos amorreus. Sion e Gog eram reis muito poderosos, mas Israel lutou contra eles. Capítulo 21 de Números. Israel lutou contra eles, e pela mão de Deus com eles, Israel os destruiu totalmente. Perceba, amado, que quem está de fora está olhando para nós, está dando testemunho de quão Deus é poderoso no nosso meio, de quão maravilhosamente Deus está operando, agindo em nosso favor. Mas o ruim disso é que muitas vezes nós não olhamos e nem vemos o que Deus está fazendo por nós. Quem está de fora está vendo, mas quem está dentro não está percebendo. É preciso que os nossos olhos se abram para vermos o quão maravilhoso Deus é em nosso meio. Aleluia, aleluia. E foi exatamente isso que Josué esperava. Josué esperava que isso acontecesse. E no versículo 24, os seus espias voltaram, dando boas notícias, e disseram: certamente o Senhor tem dado toda essa terra nas nossas mãos. Por quê? Porque os moradores estão com medo. Não importa o tamanho do muro deles, eles estão desmaiados. Amados, a presença daquele que anda com Deus faz o reino espiritual tremer. Não porque você é poderoso, mas porque o Deus que anda com a gente é o Todo-Poderoso, e Deus dá testemunho das suas maravilhas. Aleluia, louvado seja Deus. Queridos, antes de chegar em Jericó, há algo extraordinário que precisamos pensar. O povo que pertencia ao exército de Deus era um exército muito jovem. Jovem como? Quem era mais velho ali era Josué, a sua família e a família de Caleb. Os demais filhos de Israel, eles eram novos, eles eram jovens, eles nasceram no deserto, eles não viram Deus abrir o mar, mas eles cresceram escutando Deus abriu o mar para o povo de Israel passar. Eles cresceram ouvindo esses testemunhos, mas eles não viram Deus fazer isso. Perceba que eles foram sustentados no deserto durante 40 anos, sendo guiados pela nuvem, mas eles desfrutaram da presença de Deus. Mas o maior milagre extraordinário eles não haviam visto ainda. Era um povo jovem, e antes de conquistar Jericó, Deus precisava mostrar para este exército que Ele é o mesmo. Deus não mudou, meu querido. O Deus que fez é o Deus que faz. O Deus que abriu o mar é o Deus que vai abrir o Jordão.
Deus não mudou e nem mudará jamais. Deus precisava mostrar para esse povo o quão grande ele era, e algo já estava acontecendo. Deus disse para Josué, capítulo 3, versículo 5: ei, santifica hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Deus ia fazer um grande sinal, um grande milagre estava para acontecer. Mas o que o povo precisava fazer? Se lavar, se limpar. Quando Deus desceu no Sinai, depois você leia, capítulo 19 de Êxodo, diz a palavra do Senhor, que Deus mandou Israel se santificar. E qual que era a santificação de Israel? Se lavar, vestir roupas limpas, trocar as suas vestes. E isso é maravilhoso, irmão. Por quê? Porque às vezes estamos olhando para o outro e achando que Deus só não opera por causa do outro. O irmão não está andando direito, a irmã não está agindo de forma correta. Eu acho que o pastor não está na direção. Mas o que Deus está dizendo? Ei, olhe para as suas vestes, olhe para vocês mesmos, se limpe, vestes limpas, porque amanhã eu vou operar no vosso meio. Queridos, a santificação é o meio a qual Deus exige do seu povo. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem santificação não veremos o milagre. E quem é que tem que se santificar? Todos nós. Antes de chegarmos em Jericó, Deus quer operar no nosso meio. Antes das muralhas cair, Deus quer mostrar que está no nosso meio. Mas o povo precisa se lavar, o povo precisa vestir vestes limpas, para que Deus venha derramar as suas maravilhas. Aleluia, louvado seja Deus. Outra coisa também estava acontecendo no capítulo 3. Deus se aproximou. Diga comigo, Deus se aproximou. O que aconteceu? Deus se aproximou. Quando Israel estava no deserto, quem guiava Israel era a nuvem. O povo estava de olho na nuvem. A nuvem é perto ou a nuvem é longe, irmão? Longe, parece que está perto, mas a nuvem está muito distante. Esta era a direção de Israel. No deserto, Deus estava guiando pela nuvem. Agora, sob a liderança de Josué, Deus disse: não vou mais vos guiar pela nuvem, eu vou vos guiar através da arca. Eu vou me aproximar de vocês, eu vou estar com os sacerdotes, eu vou estar através da arca. A minha presença estará guiando vocês por meio da arca. Agora Israel estava tão próximo de Deus que devia estar 1 quilômetro de distância. Quando a arca andava, o povo de Deus devia ficar 1 quilômetro de distância da arca. Deus estava agora guiando o povo através da palavra sacerdotal, através da direção sacerdotal. Deus não estava mais na nuvem, Deus se aproximou, Deus chegou mais perto. E se Deus está mais perto, o temor e a reverência tem que ser maior. Aleluia, louvado seja Deus. De forma maravilhosa, Deus está de nós mais perto ainda. Aleluia. Quando Cristo, o Cordeiro de Deus, verteu seu sangue no Calvário e pagou o preço dos nossos pecados, aleluia, nós fomos reconciliados com Deus. Agora Deus está dentro de nós, e escreverei as minhas leis dentro do seu coração. Aleluia. Deus não está longe
vida dentro de nós. Deus está tão perto de nós. Deus está intimamente ligado ao nosso coração. Aleluia! Se Deus já estava perto nos dias de Josué, agora Deus está tão perto de nós. Aleluia! Deus está ligado ao nosso coração. Aleluia! Portanto, devemos honrar a sua presença, devemos honrar a sua santidade, devemos andar diante dele com temor e tremor, para que o seu poder seja evidente diante de nós. Aleluia! 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 Por que passar pelo Jordão era tão importante, irmão? Porque Deus precisava confirmar para Israel que Deus era com Josué. Deus precisava confirmar para aquele exército de pessoas novas que Deus ainda faz os mesmos milagres. Deus não mudou. E é interessante que era tempo de cheia, era tempo de grandes chuvas. O Jordão estava transbordando por todos os lados. Era um ambiente perfeito para Deus operar um grande milagre. Oh, querido, o povo veria naquele dia o quão maravilhoso Deus é. Aleluia, aleluia. E não só o povo, mas as nações em voltas, que ouviram falar que Deus abriu o Mar Vermelho, ouviria que Deus continua abrindo as águas, que Deus continua fazendo maravilhas no meio do seu povo. Ei, meu querido, Deus ainda faz. Aleluia, aleluia. Deus não só fez, Deus ainda faz. Aleluia, aleluia. Quando o sacerdote se levantaram carregando a arca, após a santificação do povo, eles colocaram seus pés na margem do Jordão, e ao molhar os seus pés na água, diz o texto, que as águas começaram a se amontoar para cima. Começou-se a fazer uma barragem de forma sobrenatural. As águas não avançavam por causa da presença de Deus ali. Deus estava no meio. Aleluia! As águas foram cerradas, as águas não vinham mais. Então o sacerdote andaram até o meio do Jordão. Diz o texto que o exército começou a passar a seco. O povo de Israel estava vendo: o Deus de ontem é o Deus de hoje. Aleluia, aleluia. E Josué disse assim: pegue 12 pedras, escolha do Jordão 12 pedras grandes e carregue para ser um sinal, para ser um testemunho, para que os vossos filhos vejam essas pedras e vocês digam a eles: essas pedras saíram do meio do Jordão, nós tiramos do fundo do Jordão, porque Deus secou as águas para o povo de Israel passar. Ei, meu querido, tem gente que já não conta os milagres, tem gente que já não estão contando as bênçãos que Deus fez, mas os milagres de Deus não podem ser esquecidos. Os milagres de Deus devem ser mencionados. Se fosse para esquecer, Deus não tinha mandado escrever. Se fosse para esquecer, Deus não tinha mandado registrar. Se Deus mandou registrar, é porque devemos mencionar. Ei, meu querido, os milagres que Deus fez com você, não cesse de contar, não cesse de lembrar, faça memorial. Deus operou maravilha no passado e Deus ainda opera hoje. Aleluia. Como que a fé nasce no coração das pessoas? Pelo ouvir. Pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir.
Se você não contar o que Deus está fazendo na sua vida, como que as pessoas vão crer no Deus que você serve? Se você não dá testemunho do que Deus está operando na sua casa, no meio do seu trabalho, por onde você está passando, como você vai contar o que Deus está fazendo, como Deus está cuidando de vocês? Esses dias eu tenho consciência disso, que os grandes milagres de Deus, o que a gente vê é só uma fração de tudo aquilo que Deus está fazendo. Esses dias eu estava no centro de Franco da Rocha, estava com a minha filha Adriana, e eu fui fazer uma coisa, ela foi fazer outra. E a minha filha ela é esperta sim, não vai se machucar à toa, amém, irmãos? E ela é esperta. Mas aí, querido, eu estava vindo e ela estava do outro lado da calçada. Estavam os carros estacionados, porque o trânsito havia dado uma parada. Ela correu para atravessar a rua, eu estou do outro lado esperando ela, estou assim esperando ela. Irmãos, ela não viu o que aconteceu e ela nunca contaria esse testemunho, porque ela não viu o que aconteceu. Mas como eu estava do outro lado, eu vi. Eu disse para ela assim: Adriana, Deus acabou de te dar um grande livramento. Talvez você não perderia a sua perna, mas engessada ia ficar. O rapaz do carro deu uma ré para sair, fazer a baliza. Ele não viu a minha filha atrás. Foi questão de 1 segundo, 2. Ele chega, bateu no carro de trás e ela passou nesse 1 segundo, 2. O rapaz não viu que ela estava lá, ela também não viu o que aconteceu, e todo mundo seguiu a vida normal. Nada aconteceu. Aconteceu sim. Deus acabou de dar um livramento para minha filha naquele momento. Deus a livrou. Foi 1 segundo só, mas o carro não pegou as pernas dela. Foi 1 segundo só. Ela não viu, nem o motorista do carro viu, mas eu vi o que Deus fez. Sabe o que é isso? Deus cuidando de nós. O que a gente vê é uma fração daquilo que nós não vemos. Enquanto você está andando, enquanto você está caminhando, Deus está te guardando, Deus está te livrando, Deus está abrindo porta, Deus está fechando porta, Deus está cuidando de você. Aleluia. Por quê? Porque o teu Deus não dorme. O teu Deus não dorme. E o que vamos fazer? Vamos contar os testemunhos de Deus. Vamos falar o que Ele faz. Vamos fazer um memorial. Pegue as pedras do Jordão e faça um memorial. Vamos fazer um dia de contar testemunho. Ei, irmã, conte o testemunho que você fez, mas é antigo, conte. Vamos lembrar o que Deus fez por você. Oh, aleluia. Vamos lembrar o que Deus está fazendo por nós. Vamos dizer: Deus está operando no nosso meio. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja Deus. Ah, queridos, então o grande milagre acontece, e no capítulo 5, o versículo 1 diz assim: então os cananeus que estavam ao pé do mar, ouvindo que se tinha secado o Jordão diante dos filhos de Israel, se derreteram ainda mais o seu ânimo. Irmão, eles ouviram dizer há muitos anos atrás: o Deus de Israel secou o mar, e aquilo já era impressionante, aquilo já era algo grande. Mas agora eles ouviram de novo: Deus acabou de secar o Jordão para o povo dele passar. Ah, não é folclore não, não é mito não. Deus é real. Deus anda no meio desse povo. Não é folclore não, não é mito não, não é crendice não. Deus está fazendo maravilha no meio desse povo. Aleluia. Ah, querido,
Queridos, e antes de chegarmos em Jericó, diz um texto que Josué disse ao povo: Deus quer que todos os filhos de Israel que nasceram no deserto sejam circuncidados. Capítulo 5. Vamos circuncidar o povo. O que isso significa? Sofrimento, cicatriz, dores. O povo precisa ser marcado na carne. O povo precisa sentir a dor na sua carne, sofrimento. E isso é interessante, irmãos, porque cristianismo, servir a Cristo, não é ausência de sofrimento. Ser cristão não é ser livre de sofrimento. Disse o apóstolo Paulo: carrego no meu corpo as marcas de Cristo. No meu corpo está as marcas do sofrimento. E o que Deus queria dizer àquele povo? Vocês precisam sentir a dor do sofrimento. Vocês precisam ter cicatrizes em vossa carne. Quando olhamos para o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, ele disse assim, versículo 33: quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação. Tribulação te faz sofrer? Sim, com certeza. Angústia. Angústia te faz sofrer? Com certeza. Perseguição. Perseguição te faz sofrer? Com certeza. Nudez, a falta de roupa te faz sofrer? Com certeza. Morte, espada, perigo. Mas em todas estas coisas, versículo 37 do capítulo 8 de Romanos, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ei, meu querido, o seu sofrimento não é sinal de derrota. A sua dor não quer dizer que você é derrotado. Deus está com você. Ainda quando você está sofrendo, Deus está com você. Mesmo quando você está sendo perseguido, Deus te fez mais do que vencedor. Por que Deus quer que a gente sofra? Ser marcado na carne era um grande sofrimento para o exército. Era um sinal de dor. Precisava descansar, ficar muitos dias em repouso. E aquela cicatriz seria para o resto da vida. Querido, às vezes, ser cristão, servir a Cristo, nós carregamos dores que olhamos para as nossas cicatrizes e dizemos: até aqui nos ajudou o Senhor. Eu não me desviei, porque o Senhor me manteve de pé. Eu só me mantive firme, porque o Senhor me manteve de pé. E nem por isso eu sou derrotado, nem por isso eu sou infeliz. Eu sou mais do que vencedor. O Deus Todo-Poderoso está andando comigo. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. E como não bastasse, Josué disse: agora vamos celebrar a Páscoa. Antes de conquistar Jericó. O que é isso, irmão? Celebrar a Páscoa é fazer menção do Cordeiro que foi morto para nós sermos livres. Celebrar a Páscoa é sentar junto na mesa, e a família que for pequena se unir a outra família para comer juntos o Cordeiro. Celebrar a Páscoa simboliza união, união na mesa, união na hora de comer o Cordeiro. Celebrar a Páscoa simboliza: quem nos salvou foi o sangue do Cordeiro. Meu querido, antes de Jericó ser destruída, antes das muralhas caírem,
O povo de Deus precisa se santificar. O povo de Deus precisa olhar para as suas feridas e dizer: ainda que eu esteja sofrendo, Deus está comigo. O povo de Deus precisa sentar na mesma mesa e celebrar a comunhão, fazer menção do sangue e fazer menção da comunhão. Aí Deus vai fazer as muralhas cair. As muralhas cairão. A Essura Malaceia. Aleluia. Aleluia. Tudo isso havia acontecido e está Josué olhando para Jericó. O anjo aparece. Esse anjo aqui, ele é diferente, ele é diferenciado. Por quê? Porque você repara que Josué o adorou. Um anjo normal não recebe adoração, mas esse anjo era representante da majestade de Deus. Esse anjo é Deus de forma teofânica, é Deus se diminuindo ao ponto de ser visto por alguém. Este anjo recebeu adoração, e diz o texto que Josué não sabia quem era. Josué disse assim: quem é você? Glória a Deus. És tu por nós ou por nossos inimigos? O anjo disse não. Por que o anjo disse não? O anjo disse: eu não estou aqui para favorecer vocês, e não estou aqui para desfavorecer vocês. Eu vim aqui para trazer uma revelação, e se você seguir a revelação, Deus vai destronar Jericó. A revelação vai ser dada na tua mão. O resultado será a sua fé, será a sua obediência e será o seu esforço. O resultado não será porque eu estou te favorecendo. O resultado não será porque eu vim aqui te favorecer. O resultado será se você crer, se você obedecer e se você se esforçar. Glória a Deus. Ah, queridos, parece só uma coisinha, mas o que Deus estava exigindo para a conquista era algo grande. Imagina você, 6 dias em um exercício militar, levantar de manhã bem cedo, os sacerdotes na frente, tocando buzina, povo atrás, dar uma volta em Jericó, 4 quilômetros, uma volta. Os inimigos estão no muro olhando o que está acontecendo, talvez xingando, talvez blasfemando, talvez dizendo: eu quero ver vocês entrar aqui. E sabe qual que era a ordem? Fica quieto. Não é para ninguém falar nada, não é para revelar o plano, e não é para murmurar, é para dar uma volta durante 6 dias. Queridos, imagina só, irmão, você vendo um exercício militar, você fazendo parte desse exército e tendo que acordar para dar uma volta e pronto. E aí? Não tem e aí? É fé e obediência e é esforço. Não tem e aí? É o que Deus revelou. Deus não veio nos favorecer, Ele veio nos dar o caminho. Você vai seguir o caminho? Você vai guardar a revelação? Você vai ser fiel ao que Deus te disse? 6 dias. E no 7º a coisa ficava um pouquinho mais apertada. Se um dia era andar 6 quilômetros, no 7º dia teria que andar 7 vezes. 7 vezes 4, é só fazer a conta.
Queridos, eles precisariam andar quase 30 quilômetros, quieto, dando a volta. Agora preste bem atenção: quem anda quase 30 quilômetros e não se cansa? Quem é? Imagina os sacerdotes tocando buzina, 30 quilômetros. Imagina quem está carregando a arca. Imagina o sol no coco, 30 quilômetros. E ter que conservar o grito para gritar na hora que Deus mandar gritar. Qual que era o exercício? Fé na revelação, obediência em seguir a revelação, sacrifício físico e sacrifício espiritual. Ninguém pode murmurar. Querido, quando chegou a hora de gritar, quem é que tem força para gritar? Mas nós vamos ter que arrumar um grito aí, porque agora é hora de gritar. E quem é que vai vencer essa batalha? Nós já andamos 24 quilômetros. Como que nós vamos fazer? Não sei, porque quem vai fazer é Deus. As muralhas caíram, porque Josué e o povo foi fiel à revelação. Amém? Queridos, que Deus continue falando em nossos corações. Eu agradeço a oportunidade que foi me dada, né? Vamos lá para o nosso pastor. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a vida do pastor Eli. Amém. Abençoe a vida da família. Glória a Deus.